Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. Irmãos, é uma alegria estar aqui. Eu costumo dizer no círculo de pastores, companheiros de ministério, que um dos momentos mais difíceis na carreira ministerial é quando nós precisamos celebrar a velório dos nossos familiares. Não é fácil. E momentos de despedida. Mas eu me alegro porque quando a gente, nesses momentos, nós estamos cercados de pessoas que nos amam, isso é um presente de Deus. Isso é uma dádiva de Deus. Então, poder ver vocês aqui, estar com vocês hoje, receber amigos queridos como o Dinei e a Larissa, puxa vida, cada um de vocês. A Alba estava com saudade dela, fui visitar ela esses dias. E cada um de vocês, irmãos, cada um de vocês que caminharam conosco ao longo desses anos, olha, na realidade, no fundo, eu vou ser sincero, eu vou confessar para vocês, me faltam palavras para agradecer. Agora há pouco eu encostei ele do lado da Patrícia, perguntei para ela, vai querer falar alguma coisa? Ela já sinalizou assim. Eu sei, se é difícil para mim, que dirá para você, né? E eu sabia que eu não teria condições emocionais de pregar hoje, irmãos. E ao longo da semana, o Espírito Santo foi me fortalecendo e foi falando algumas coisas no meu coração, fui ministrando algumas coisas no meu coração. E eu então resolvi escrever, porque eu pensei, bom, pelo menos escrevendo, se eu me perder, tem como eu correr lá na anotação, na folha e não me perder no meio da mensagem, no meio do caminho. Mas hoje eu quero, não é uma pregação tradicional, como eu costumo fazer, como foi feito ao longo desse tempo, mas é uma mensagem de despedida, uma mensagem de gratidão, que eu quero deixar para a igreja nessa oportunidade. E uma das coisas que ficaram no meu coração, eu tentei, com muita dificuldade, mas eu tentei marcar, tentei anotar aqui. A primeira delas é que despedidas marcam o encerramento de um ciclo, mas não o encerramento de uma história. Esse ciclo, Deus nos permitiu iniciar aqui no dia 1º de janeiro. Nós chegamos, eu estava lembrando que nós chegamos um pouquinho antes, mas o ciclo oficial, ele teve início no dia 1º de janeiro de 2018 e vai se encerrar no dia 31 de dezembro de 2025. São 8 anos e
E eu fiquei pensando, como é que a gente escreve 8 anos, como é que a gente bota no papel tudo que eu vivenciei com a minha família, aqui com vocês, nessa comunidade de fé, nessa comunidade de discípulos do Senhor Jesus, nessa comunidade de irmãos, de amigos. Como é que a gente escreve no papel 8 anos de uma história? E esse ciclo, ele foi marcado por muitos acontecimentos, experiências significativas, únicas e singulares, que certamente eu não teria condições de descrever com riquezas de detalhes e não caberiam num simples e resumido discurso de despedida. Esse ciclo, queridos, foi marcado por muitos desafios, batalhas duras, conflitos e confrontos necessários para o meu crescimento e amadurecimento na função pastoral e para a igreja, para todos nós como discípulos do Senhor Jesus, mas também por muitas vitórias. Um ciclo marcado por muitas conquistas, muito avanço, muitas alegrias. Também me lembrei que ciclos são caracterizados por começo, desenvolvimento e fim. E isso nos conecta à realidade transmitida pelo autor do livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3. Abra esse texto junto comigo. Eclesiastes, no capítulo 3, versos 1 ao 8. Quando eu olho para o que o rei Salomão escreveu aqui, o que eu vejo é a realidade da vida humana, que é caracterizada, que é marcada por etapas, por ciclos. Olha o que ele escreve, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 ao 8. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Estou fechando esse ciclo consciente e seguro de que cada etapa foi orientada, conduzida por Deus e construída em cooperação por cada um de nós. Isso nos lembra e reforça a realidade de que no reino de Deus ninguém faz nada sozinho. O trabalho sempre foi e continuará sendo realizado em cooperação. Ao caminhar para o encerramento desse ciclo, uma mistura de sentimentos ocupa o meu coração. E eu só quero dar espaço para aqueles que realmente importam. Eu cito alguns nessa ocasião. A alegria de ter conhecido e caminhado com vocês nesses anos. Muito obrigado, irmãos. A gratidão pelo cuidado, respeito, amor e consideração que tiveram por mim e por minha família.
a compreensão que foi importante em várias ocasiões, especialmente nos momentos instáveis e difíceis, e outros que eu poderia citar aqui. Até agora, eu falei de ciclo, foco está no ciclo. Mas e sobre a história que Deus começou a construir em nós, entre nós e através de nós? Essa história não termina aqui. Continuará viva dentro de cada um de nós. Continuará viva a partir de cada boa lembrança, a partir de cada sorriso, de cada lágrima estampado em nós. A partir de cada projeto e sonhos que construímos juntos. A partir de cada passo que demos juntos ao longo do caminho. Essa história não poderá ser comparada com outras, porque cada história é marcada por sua peculiaridade e por sua singularidade. Porque cada um de nós somos únicos e caracterizados por uma personalidade singular. Essa história continuará e se estenderá para a eternidade, onde nada e ninguém poderá nos separar. E por fim, eu quero destacar um texto bíblico, outro texto bíblico, que Deus ministrou ao meu coração e que considero como a minha última instrução e encorajamento pastoral para vocês. Esse texto, irmãos, é muito especial. E eu confesso para vocês que eu não estava pensando, imaginando esse texto. Dentre as coisas que foram passando pela minha mente ao longo desses dias, dessas últimas semanas, esse texto, confesso, ele não estava dentro do meu roteiro, mas o Espírito Santo trouxe. E eu quero ler esse texto e deixá-lo como uma última instrução e encorajamento pastoral para vocês. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 7. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, o seu filho na fé. Capítulo 4, verso 7, essa carta, ela tem um valor, um significado muito importante, muito peculiar, porque Paulo estava preso. Vocês conhecem o contexto histórico. Ele estava preso em Roma, aguardando o dia da sua morte, da sua sentença, julgamento e sentença. E é uma carta onde o apóstolo Paulo expressa, se você ler a segunda carta inteira, a primeira e a segunda, você vai perceber na segunda que ele expressa com maior sensibilidade o seu amor por Timóteo, a sua preocupação e consideração com esse discípulo. E foi dessa carta que o Espírito Santo falou o meu coração. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei fé. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que há um bom combate em andamento. Amém? Quando Paulo escreve isso, eu fico, dentre as coisas que eu fico pensando, combate bom, ou bom combate, como assim, Paulo?
Certamente isso abre um caminho para a gente entrar e trabalhar toda a riqueza desse texto. Mas há um bom combate em andamento, e esse combate, queridos, precisa ser encarado e combatido com muita consciência e perseverança por cada um de nós. Também ele menciona aqui que há uma corrida, numa outra versão aparece a palavra carreira. Há uma corrida, há uma carreira que precisa ser completada, concluída por cada um de nós. A corrida ainda não terminou. A jornada segue. Não pare, não desista da corrida. E na corrida. E por último, há uma fé que precisa ser guardada até o final. O que não guardamos, aprendi isso com os meus avós e também com os meus pais. O que não guardamos bem pode se perder ao longo do caminho. Então, há uma fé que precisa ser guardada. Deus os abençoe grandemente. Muito obrigado pelo amor, muito obrigado pelo carinho comigo, com a minha família. Eu amo muito vocês. Essa igreja, irmãos, certamente, com certeza, ela ficou no meu coração. E eu vou levar vocês todos os dias guardados no meu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Fica o meu abraço, a minha gratidão e a nossa expressão de amor e de carinho por cada um de vocês. Obrigado, Deus abençoe.